Fala, Facilover, firmeza total? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Cara, meu nome é Marcelo Orozco, eu estou aqui para ajudar você a resolver o problema na transformação do plástico. Esse é o meu objetivo, né? O tema de hoje, que é o formato da rosca de plastificação, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, Marcelo, mas essa máquina é indicada para esse material? Pô, eu estou processando esses materiais aqui e tal material eu não processo porque minha máquina não pode processar esse material. Né? Qual é a característica que ela tem que traz à mente das pessoas se ela é útil ou não para aquele material? É a taxa de compressão e a relação LD. E hoje nós vamos falar especificamente sobre uma dessas duas dúvidas, uma dessas duas medidas, né? Uma dessas duas relações, taxa de compressão e relação LD. Vamos falar sobre a relação LD e, olha, já é assunto para caramba, né? Bastante pano para manga. Se você quiser que eu fale de taxa de compressão, deixa seu salve aí, deixa seu comentário, né? Já aciona a notificação também para você não perder todos os nossos conteúdos, né? E é bastante rico mesmo, cara. Então vamos compartilhar? Compartilha aí meus conteúdos nas suas redes sociais, para que a gente encontre aquela pessoa que tem aquela necessidade especial. Então você vai ser ajudado a solucionar problemas na transformação do plástico com os meus conteúdos. Beleza total? Vamos aqui dessa? Qual é o assunto, então? Relação LD. Né? Como calcular a relação LD de uma rosca? Será que há diferença entre rosca de injeção e de extrusão? Sabemos que sim, eu vou mostrar para vocês. E por que é tão importante saber do cálculo da taxa da relação LD? Né? O que isso traz de influência para o meu processamento, né? De repente, na tomada de decisão? E para que serve esse dado? Então, nós vamos responder a essas questões aí. E esse questionamento, né, a busca pela resposta, vem de uma questão de uma rede social. Né? Então, um amigo muito querido, né? Um Postilog muito querido, que eu vou proteger aí a identidade dele, ele diz aí, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Opa, meu total. Funciona em 2015, no cenário Maramato, ao prazer. Mestre, será que você poderia me tirar uma dúvida? Claro que sim. Como eu calculo o DL de uma rosca de plastificação? Certo, sua resposta, obrigado. Pode ter certeza que a resposta vem, eu demoro, mas não tardo. Eu tardo, mas não falho, me perdoa. Eu tardo, mas não falho, eu respondo sempre todas as perguntas, eu volto atrás para saber. E se eu não souber a resposta, tenha certeza absoluta que eu vou pesquisar, eu vou saber, vou aprender isso daí, vou te contar qual é a resposta. Beleza? Vamos lá. Acho aqui que, nesse caso, o meu camaradinha deve ter perguntado sobre relação LD, tá bom? Relação DL, relação do diâmetro pelo comprimento. Eu acho que não é, não, acho que é relação LD. Vamos responder essa pergunta LD? Então, vamos lá. Bom, só para vocês saberem, né? Eu tenho um curso, meu curso é Plástico na Prática, e essa parte de conjunto de plastificação, eu entendo que é de suma importância para a solução de problemas na transformação de plásticos. Quando você domina, né, mesmo o que são esses elementos, qual que é a composição desses elementos, as medidas, e de que maneira que essas medidas influenciam no próprio processamento, no fluxo do material, na geração de calor, você compreende essas coisas todas, a coisa evolui. Né? Então, dentro do meu curso, eu, assim, me deito sobre esses temas mais longamente. Então, antes de eu mudar de película, deixa eu puxar aqui uma apresentaçãozinha, deixa eu deixar mais ou menos pronto. Vamos lá. Eu escrevi algumas coisas aqui na lousa que talvez possam ajudar. Então, a gente está falando de relação LD. L é o comprimento útil. Olha, isso é bem importante, comprimento útil. Porque muitas vezes a rosca extrusora tem a parte do acoplamento, é a parte do encaixe, a parte que torna a rosca linear, centrar ela, a parte de acoplamento da refrigeração. Existem roscas refrigeradas, lá no meu curso eu falo sobre elas também, qual a importância desse tipo de rosca no processo de transformação. Mas não é esse pedaço que a gente vai medir. O que nos importa é realmente a parte útil da rosca, né? Dali de onde começa o primeiro filete, né? Onde tem lá a zona de alimentação, até no final na zona de dosagem, né? Então, por exemplo, a ponta da rosca injetora, ela não faz parte para cálculo da relação LD. Ela para um pouco ali no anel de bloqueio, tá bom? Mas a gente vai falar disso aí um pouco mais amplamente. E o D é o diâmetro do topo do filete, é o diâmetro mais externo da rosca, né? Cara, existem roscas cônicas. Nesse caso, você vai calcular a relação LD zona a zona
filete é filete, por isso ela é cônica, tem essa variação no diâmetro. Né? Talvez você tenha que considerar outras medidas para chegar a um consenso sobre se a rosca é adequada ou não para o seu processamento, para o seu material. Divisão total? Então, a relação LD é a relação do comprimento útil dividido pelo diâmetro. As duas medidas em milímetros. E o que acontece quando você tem unidades iguais? Você tem uma relação adimensional. Isso é bem importante de salientar. Vou até marcar aqui, ó, para você entender que não tem dimensão. Ó. Relação adimensional. Dimensão total? Vamos ao que interessa. Eu fiz um desenho aqui. Me aguarda aí. Fazer o desenho dos granos de material. Os granos estão aqui, né? Está exagerada no tamanho para eu economizar a caneta, né? Vamos lá. Os granos vão cair aqui, ó, nós vamos ver a alimentação, certo? Os filetes da rosca. Normalmente, nessa fase, é importante salientar que a gente tem refrigeração aqui, né? É bem importante reservar isso daqui, essa informação, tá bom? Refrigeração nessa região para que não garanta que não ocorra plastificação. Mas vamos lá. Aí você vai colocando o material aqui, ó. O material vai enchendo os filetes da rosca até que ele se depara aqui, ó, com a zona de compressão. Nessa região, os espaços começam a diminuir. Aí aqui, ó, já começa a plastificar o material. Então já está totalmente plastificado. Aqui está a parte plastificada, parte não, né? Aqui também é uma partezinha plastificada já. Como ensina a plastificação também, tem uma partezinha, né? Mas a maioria aqui, olha lá, ó, aqui já tem um aumento de plastificado, né? Então tá aí. Então aqui é o seguinte, né? Ó, vou pegar o azulzinho aqui. O material entra no estado granulado aqui dentro da rosca plastificadora. A rosca começa a girar, normalmente no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, normalmente, porque quando você se anti-horário, você tiver, é como se estivesse desenroscando a rosca. Você desenrosca e empurra o material para frente, né? A rosca permanece parada e o material vai avançando. Você vai desparafusando a rosca. Sabe coisa estranha de se pensar? Mas é isso mesmo. Quando agir no sentido anti-horário, ele empurra o material para frente, né? Se a rosca é fixa, que é o caso das extrusoras, o material avança e só vai sair ou aumenta a pressão até quebrar, né? Mas acontece isso quando o cabeçote está frio. Mas o comum é ele sair. Na máquina injetora, o que acontece? Ele vai para frente, ele não sabe abrir a injetora e o material acaba empurrando a rosca para trás. E é uma consideração que nós precisamos fazer, que é diferente uma da outra, mas a gente já fala já sobre isso. Então, o material entra aqui, né? E aí ele vai ser aquecido. Então, até aqui, ó, daqui até aqui, zona de alimentação, zona de alimentação. Né? Nessa área não há plastificação. Depois daqui até aqui, ó, onde ocorre a compressão ou alimentação e transporte, compressão, plastificação. E aí a última zona, né, essa maior zona aqui vai até aqui, ó, que é a dosagem ou homogeneização. Firmeza total? Então é importante que é o seguinte, velho, a relação LD é a relação LD é igual comprimento útil. Qual é o comprimento útil? Daqui até aqui, ó, até o finalzão. Até desenho embaixo, ó. Esse aqui é o L. Beleza?
Então, comprimento útil, do pé da rosca até lá na hora que vai virar ponta, vai virar, sei lá, né? Vou estar desenhando aqui de ponta. Que é a ponta da rosca, para se usura, injetor, depende. Mas a ponta não conta. A relação LD vai até onde tem filete, tá bom? Existem vários tipos de filete, né? Duplo filete, Maifer, né? Ou como a da Dupont também, que é a Madoc, né? É um filete diferenciado, mas é um método de avanço do material e homogeneização. Então, L aqui, ó, é o comprimento útil que vai ser dividido pelo diâmetro, né? Qual que é o diâmetro? É onde tem material, o topo do filete, né? O filete vem daqui até aqui, ó, né? Então, esse diâmetro aqui, vou até colocar aqui, ó, daqui até aqui, ó, é o diâmetro D. Beleza? Daqui até aqui. É o diâmetro D. Então, o que você faz? Pega o comprimento útil, divide pelo diâmetro externo, ou diâmetro no topo do filete, e você vai obter a relação LD. Relação L sobre D. Vamos voltar a compartilhar aqui. A relação LD, ela compreende o comprimento útil dividido pelo diâmetro externo, ou diâmetro no topo do filete. Agora, existem algumas características, como as zonas de compressão, alimentação e dosagem, que são comuns às máquinas injetoras e difusoras. Elas têm essas zonas, né? Mesmo aquela que tem zonas especiais, como degazagem e coisa do tipo, essas 3 zonas, com certeza, são presentes aí, né? A primeira zona que eu falei é a zona de alimentação ou transporte, alimentação ou transporte, que tem a função de carregar o material daqui para cá. É importante o seguinte, nessa hora, não pode ocorrer plastificação do material. O material não pode plastificar, porque se ele plastificar, ele vai cessar o fluxo de avanço do material. Porque se ele plastificar nessa zona, ele vai aderir à rosca. E essa adesão vai impossibilitar a entrada de novos grânulos, né? Então, vai encerrar o processo de avanço de material. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa área aí. A temperatura, então, tem que ser menor do que a temperatura de fusão. O que a gente escreveu aqui? A temperatura nessa zona é menor, em alguns casos, há resfriamento, né? Como eu falei, resfriamento aqui, né? Ó, resfriamento no pé do canhão. E essa altura também ela é maior do que essa, dá uma olhada aqui, né? O tamanho dessa, justamente para que o material seja transportado e vá apenas recebendo calor. Então, alimentação e transporte, você fornece o calor das resistências aqui, né? Ó. Fornece calor até que temperatura? Até o limite da plastificação. Ah, meu material ele funde a 157 graus, então 145 aqui e depois já 155 graus. Para quê? Para quando ele chegar na zona de compressão, ele já esteja prontinho para fundir. Um pouquinho mais de cisalhamento do atrito gera o calor necessário para ocorrer a fusão. Beleza? Na zona de compressão, transição ou plastificação, zona de compressão ou plastificação, o que acontece? Há diminuição nos espaços, né? Mas tá com esse espaço aqui, de repente, ó, está diminuindo, tá vendo? Então, o espaço maior aqui, aí vai diminuindo, até vai ser comprimido. E essa compressão, nessa compressão acontecem 2 coisas. Primeiro, o ar que fica entre os grãos vai sendo expulso para fora. E à medida que os grãos vão se espremendo uns com os outros, vai sendo gerado um calor de cisalhamento. Então, o calor de cisalhamento da massa plástica, junto com o calor gerado e fornecido pelas resistências, faz com que o material entre no estado de fusão, temperatura de fusão, que é a ATM. E ele derrete, né? E aí ele vai sendo empurrado, nessa hora o ar vai indo para trás, o material vai indo para frente, e ele vai para a zona de dosagem ou homogeneização, dosagem e homogeneização, né? Nessa fase aqui, o material já está totalmente fundido, pode existir nessa hora alguns grãos ainda não classificados, e o objetivo dessa fase, né, dessa zona de homogeneização é exatamente isso, homogeneizar a característica de fluxo e de temperatura da massa. Né? Então, os espaços são muito menores, o material continua sofrendo aquele trabalho de cisalhamento, né, do atrito mesmo sobre a massa polimérica, continua sendo gerado calor e ainda continua sendo oferecido o calor das resistências, tá bom? Então, é o conjunto do calor da resistência com o calor do cisalhamento que provoca a fusão, a homogeneização da massa. Quanto mais tempo o material estiver dentro dessas zonas, mais tempo exposto a esse calor, tanto o oferecido pela resistência quanto gerado por cisalhamento. Isso dá bastante diferença lá na frente, tá bom? Uma zona mais
uma zona com maior quantidade de filetes, zona de dosagem com maior quantidade de filetes, pode trazer uma massa polimérica na hora da moldagem mais regular, mais uniforme, né, com um fluxo mais estável. E aí existem roscas com maior quantidade de zonas, por exemplo, zona de degasagem, né? Então, a zona de degasagem. Na zona de degasagem, você tem a retirada de possíveis voláteis presentes no material, ou ainda até a umidade, dependendo da taxa, da relação LD que se tem na máquina, né? Então, você pode ter 2 zonas de degasagem e mais. É lógico que à medida que você incrementa uma quantidade de zonas, a rosca também será maior, e se a rosca será maior, o cilindro de plastificação tem que acompanhar. Ô, professor, posso usar uma relação LD maior? Você pode usar uma relação LD maior, mas significa necessariamente que você vai trocar também o cilindro de plastificação, tá bom? Isso é bem importante salientar. Vamos lá ver as medidas da rosca? Então, aqui, ó, a medida A é o passo da rosca, né? E aqui no meu desenho mequetrefe, é essa medida aqui, ó. Eu já coloquei um Azinho aqui, né? Olha lá, é um A, né? Que é a medida do passo da rosca, né? A medida B é a largura do filete, né? Então, aqui, ó, essa aqui é a medida B, é a medida da largura do filete. Aqui, ó, no nosso caso, né, essa largura aqui, ó, do filetezinho. C é a profundidade do canal, eu fiz até um desenho mequetrefe aqui também, né? O C, né, que é a altura do canal. É importante salientar o seguinte, existe uma profundidade aqui e uma outra medida C aqui, né? Essa variação traz à nossa cabeça uma outra característica da rosca, que é a taxa de compressão, mas nós falaremos logo em breve. A medida E é a medida do diâmetro raiz, né? Vou até colocar aqui, ó. Medida E, ou E, né? É a medida do diâmetro interno, ou diâmetro raiz. É importante salientar que, à medida que esse diâmetro aumenta aqui na zona de compressão, na zona de dosagem, né, a profundidade diminui. São inversamente proporcionais aí, a profundidade do canal e o diâmetro raiz, ou o diâmetro do núcleo da rosca, ou o diâmetro interno da rosca plastificadora. São várias nomenclaturas utilizadas, a gente pode usar qualquer uma delas. Tá bom? No chão de fábrica, nós percebemos muitas vezes que a cultura predominante é que determina a nomenclatura dos eventos. Então, há empresas em que a maioria dos funcionários nasceram e foram formados, né, na prática mesmo. E, nesses casos, a nomenclatura é conforme a própria experiência dessas pessoas. Mas, de forma geral, né, a gente tem que zonas de alimentação, compressão e dosagem, transporte, classificação, homogeneização, diâmetro, a largura do filete, passo da rosca, largura do filete, profundidade do canal, e diâmetro externo, que é o D, né? Bem importante salientar aqui, ó, já tinha falado sobre ele, e esse aqui é o diâmetro, né, do topo do filete, né? Daqui, ó, do topo do filete, até o topo do filete aqui, ó, né? É o diâmetro D, diâmetro externo da rosquinha do alto do filete, tá bom? Então, vamos lá. O significado, o conceito de relação LD. É a relação entre o comprimento útil e o diâmetro externo do topo do filete da rosca de plastificação. Esta relação pode resultar em uma melhor homogeneização com um comprimento maior, ou com uma relação menor, uma dosagem mais rápida. Você consegue compreender isso daí? Então, se eu tiver esse comprimento maior, o material fica mais tempo sambando lá dentro, provavelmente vai plastificar e homogeneizar melhor. Se você tiver uma temperatura daqui, ó, bem controladinha, você tem um material, uma qualidade de fluxo muito melhor lá na frente. Mas, se de repente, você tem um material que é muito sensível ao calor, e aí que é o lance, né? Você usa relações LD menores para diminuir o tempo de residência. Nas máquinas de injetor, o comum é máquina de 20 a 24 relações LD. Tem máquinas maiores, aquelas específicas para injetar policarbonato, só para injetar policarbonato, nylon, PVC. Esses materiais mais viscosos requerem taxas de relação LD maiores. Os materiais mais sensíveis, como o PBT, como o nylon, o próprio PLA, né, que é um material biodegradável, né, biobaseado, eles precisam de tempo de residências menores, aí relação LD mais curta, tá bom? É bem importante salientar isso daí. A vantagem da utilização de uma relação LD menor, como eu falei, é o tempo de residência menor, e aí o material mais sensível, ele vai plastificar com o tempo. Lembra que a taxa de compressão é outra medida, que aqui gera calor, tá bom? Relação LD tem a ver com o tempo de residência do material.
né? Relação LD menor, menor tempo de residência, provavelmente materiais que fundem com mais facilidade, né? Tem mais sensibilidade a essa variação da temperatura, sobretudo os materiais mais cristalinos e de peso molecular menor, requerem relação LD menor. Já materiais mais viscosos, como PMMA, PC, PVC, polietileno de alto peso molecular, esses materiais mais viscosos, eles são indicados para máquinas mais longas, né? Com LD maior, sobretudo com as zonas de alimentação de compressão maiores, para que o material consiga fundir a contento, né? Há muitos casos, como por exemplo de PVC, que a zona de alimentação tem 2 ou 3 filetes no máximo, né? E aí 18 filetes para a zona de compressão e outros 2 ou 3 para a zona de dosagem. Então, entre 20 e 24, a maior quantidade está na zona de compressão. Por quê? Esses materiais são mais viscosos, né? As moléculas demoram mais tempo para, né, gerar esse calor aí. Se gerar de uma vez, gera muito calor. Então, ele vai gerando calor à medida que você vai fornecendo, e aí você tem uma plastificação ao contento, né? Com muito menos judiação, se é que existe essa palavra, com muito menos judieira da máquina, né? A máquina sofre muito menos quando você tem uma taxa de uma relação LD na zona de compressão maior. Então, LD maior, mais tempo de exposição ao calor de cisariamento, fluxo mais uniforme do material, com menos possibilidade de degradação, porque você pode usar temperaturas menores, você tem uma melhor oportunidade de mistura, uma melhor homogeneização da massa, que vai garantir um fluxo melhor. E aí todas essas coisas concorrem para ciclos mais rápidos. Você tem, olha que coisa interessante, você tem uma relação LD maior, você pode utilizar ciclos mais rápidos, porque o material, durante o caminho, né, da zona de alimentação até o bico da injetora, ele vai percorrer um tempo maior, tendo mais tempo sobre residência no aspecto de calor e vai ter uma condição de fusão e de fluxo melhorado, tanto na fusão quanto na homogeneização. Firmeza total? Já nas máquinas extrusoras, o comum é você ter máquinas maiores, né? Na extrusão, costumeiramente, nós temos materiais mais viscosos sendo utilizados, exceto na granulação. E na granulação, a gente granula todas as coisas e o usual são as máquinas mais longas, né? Mas quando você fala em trabalho de extrusão de filme, extrusão de perfil, extrusão de chapa, cara, você precisa de LDs mais longas. Existem máquinas entre 20 e 24? Claro que sim, claro que sim. Mas o atualmente utilizado é máquinas de 27 para cima. 30, 34, 36 LD. Tem máquinas maiores, com 40D. Aí são casos especiais, né? Quando você precisa de uma dupla degasagem, que eu citei ainda há pouco. O PET é um desses casos. Você pode processar o PET flake sem ele estar no estado cristalizado, né? Só para lembrar, o PET ele passa por um processo de endurecimento, o flake, né, é transparente. Antes de ele fundir, ele vai cristalizar para depois fundir. Nesse caso, essa rosca extrusora com LD lá na casa do 40 e 2 degasagens, pode favorecer isso, né? Você aquece o material lá na zona de alimentação, bastante calor, né, lá perto dos 200, para que o material termine a cristalização e tenha a água retirada. E depois, né, a fusão, a dosagem, uma nova degasagem para tirar voláteis ou umidade oriunda do processo de derretimento, de fusão do material. E aí segue o barco, né, vai para a zona de, novamente, zona de compressão e dosagem. Essas roscas, vou até desenhar aqui, ó, rapidinho, são chamadas de roscas de duplo estágio. Vou desenhar aqui mesmo. Uma rosca de duplo estágio tem esse desenho aqui, mais ou menos. É claro que isso aqui é um desenho esquemático que não precisa ser necessariamente de acordo com as medidas, tá bom? Isso é um chute bem dado, mas vamos lá. Então, aqui, ó, o que você coloca, né, para o capete, por exemplo? Né? Imaginando que essa rosca aqui, ó, L, D. Aqui é o L, aqui é o D. E aí, quantidade de diâmetros, o LD, né? Aqui, ó. Qual é esse comprimento? Normalmente é contado em diâmetros. Aí coloca aqui, ó. Se a relação LD igual a uma máquina 34, não, uma máquina 40D, 40 diâmetros.
que é o exemplo que a gente está falando aqui do PET, 40 diâmetros. Então, na zona de alimentação 1, compressão 1, dosagem 1. Degasagem. E aí começa tudo de novo. Alimentação 2, compressão 2 e dosagem 2. Essa moça é chamada de duplo estágio, né? Então, vem a zona de alimentação, o material vem, inicia o processo de fusão, funde, homogeniza, degasagem, retirada dos voláteis. Pois ele é novamente homogeneizada a massa, é retirado o ar, justamente essa queda de pressão, então uma tanta comprimida aqui, de repente aumento do espaço, né? Esse aumento do espaço faz com que os voláteis que acabam sendo gerados aqui, ó, sejam expulsos. Degasagens. Você ainda pode usar máquinas com alimentação lateral, e aí você pode aditivar, né? O negócio é o seguinte, ó. Então, essa aqui é uma rosca, essa não é uma rosca convencional, né? É uma rosca de duplo estágio, né? Essa daqui é uma rosca de duplo estágio, né? Primeiro estágio e segundo estágio. Né? No segundo estágio tem a zona de degasagem, só para deixar claro, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Por que é importante saber calcular isso aí, Marcelão? Fala para mim, por que é importante saber calcular? Cara, para saber se a máquina que você tem dá conta do recado verdadeiramente. Existem máquinas que são indicadas para certos materiais. Máquinas mais longas, materiais mais viscosos, máquinas mais curtas, materiais mais sensíveis. Mas também serve para que você crie um perfil de temperatura. Porque às vezes você já tem a máquina lá. Mas você não estou com a máquina lá que ela é 27D. 27D para extrusão, uma máquina curta. 27D para injeção, uma máquina longa. Tá bom? É bom deixar claro isso aí. Então, vamos extrusão primeiro? 27D é uma máquina curta. E eu vou processar um material muito viscoso. O que eu tenho que fazer? Eu forneço o calor das resistências para garantir a fusão do material, né? Porque se é mais difícil de fundir, você precisa mais calor. Se o tempo de residência é menor, você precisa fornecer calor da resistência, porque o tempo que ele vai gerar cisalhamento é menor, tá bom? Ah, e o contrário, eu tenho uma rosca muito longa para processar meu material, então uma rosca 40D para processar o material que devia ser processado com uma rosca 27, né? Aí você trabalha com temperaturas menores, bem menores, porque o tempo de residência do material sobre a temperatura vai ser muito maior. Então, de forma geral, relação LD menor, mais calor e temperatura. Relação LD maior, menos calor e temperatura. E por que é importante calcular? Para você poder diferenciar quando é indicado para um certo material e quando é indicado para outro material. Materiais mais fluidos, LD menor. Lembra que é menor? Injeção de 20 a 27? 24 é o ideal indicado. É 27. 27 é longa, 20 é curta. Extrusão, de 27 para frente. 27 é curta, 30, 40 é longa. Né? Então, é bem importante isso daí. E esse dado serve para que você escolha a rosca efetivamente ou selecione o perfil de temperatura. Então, eu vou comprar uma máquina. Bom, baseado na relação LD, você pode falar, pô, eu tenho um material assim, assim, assado, que relação LD que eu preciso ter? Que máquina que eu preciso comprar? Aí você vai falar, pô, é um material mais... Eu vou trabalhar com polietileno de alto peso molecular, muito viscoso, muito difícil de fluir, relação LD maior. Eu vou trabalhar com nylon, material muito fluido, né? Muito sensível à temperatura, relação LD menor. E é para isso que serve, então, saber calcular e utilizar o dado efetivamente para relacionar a capacidade de fusão do material e de fluxo com o tempo de residência sobre calor de cisalhamento. E aí tem uma simulação aqui, né? Vamos assumir aqui algumas medidas na relação LD. Vou até escrever aqui, ó. A quantia já está mais ou menos fácil, né? L é igual a 1000 milímetros e D é igual a 50 milímetros. Então, relação
L barra D é igual a 1000 dividido por 50. Lembra lá? Milímetros por milímetros. É importante salientar que isso aqui a gente vai cortar. Então, a relação LD é igual a 20 para 1. Qual a relação dessa máquina? É 20 para 1. Muitas vezes no mercado a gente vê a nomenclatura, essa máquina é 20D, que significa que o comprimento, o L, é 20 vezes o diâmetro. Se você tem o diâmetro externo, você tem, né, uma regrinha de 3, tranquilo, isso daí, é uma conta direta. Então, a relação é uma conta direta. Se você tem o diâmetro externo e disseram para você que a máquina 20D é 20 vezes o diâmetro, ou se você tem o comprimento e o diâmetro, divide o comprimento pelo diâmetro, vai sair na relação D, que é, por exemplo, 20 para 1, que é o nosso caso, nosso exemplo aqui. Firmeza total? Máquinas maiores, materiais mais viscosos, máquinas menores, materiais mais fluidos, em relação a LD. Tá ligado aí? Mas aqui, no nosso exemplo, né, uma rosca de comprimento 1000 e diâmetro de 50 milímetros. A gente fez a relação de 20 para 1. Esse é um exemplo de rosca de laboratório. Uma rosca pequenininha, né? Essa máquina que eu estou falando. Então, isso que deve ser para essa relação LD de 20 para 1, então, laboratório. Ô, Marcelo, dá para injetar? Cara, eu conheço gente que tem mini máquina injetora para injetar mini conector de robô, de aparelhos eletroeletrônicos ultra pequenos, né? A tecnologia, quando ela avança e minimaliza as coisas, as peças, né? Da transformação de plástico deve seguir. E tem sim, então, empresas especializadas em injeção micro, né? Máquinas pequenas mesmo. Mas o comum é a gente ver esse tipo de máquina em laboratório. Beleza? Deixa eu dar um outro exemplo agora, uma máquina maior também. O negócio é o seguinte, uma rosca convencional, dá para ver daqui, mais ou menos, né? Rosca convencional, ela tem 3 estágios. Ou 3 zonas. Mais chamadas de zonas. Você vai encontrar na literatura estágios também, mas o mais comum são zonas, tá bom? Então, uma rosca de 3 zonas. A primeira zona é alimentação. Alimentação e transporte. Compressão e plastificação. E dosagem e homogeneização. Então, essas aqui são as 3 zonas da rosca. Uma outra característica de uma rosca convencional é que o valor do passo lembra qual é o passo? A rosca lá, a distância entre filetes. Daqui a pouco eu mostro o desenho de novo. O valor do passo é igual ao diâmetro externo. Olha que interessante. Então, se eu fizer um desenho de uma rosca aqui, esse desenho é QTF, tá bom? Vou até pegar uma outra caneta aqui, ó. Você está funcionando a contente? Esse é o filete, né? Normalmente esse filete assim, ele tem aqui, ó. Então, vamos imaginar que o filete tenha essa medida aqui, né? A largura do filete. Aí tem aqui, ó, o passo é daqui até aqui, ó. O passo é daqui, do começo do filete até o começo do outro filete. Não pega de fora a fora nem de dentro a dentro. É de fora a dentro, tá bom? Então, do lado de fora do filete, né? Imaginando agora, deixa eu desenhar o resto para ficar melhorzinho para vocês imaginarem. Imagina que aqui é o pé da rosca, tal, acoplamento, às vezes tem as gachetas aqui, às vezes tem o furo de refrigeração. Tá falando disso aí. É sempre bom ter bem dentro da cabeça de vocês que há variações no acoplamento.
Mas o de comprimento útil, ele começa sempre aqui, ó, onde começa o primeiro filete, né? Imaginando que vai dar a volta, tá bom? Tenta imaginar que essa distância é igual, tá bom? Então, uma rosca convencional, ela tem 3 zonas ou 3 estágios. Bem importante isso aí. Alimentação e transporte, compressão, classificação, dosagem e homogeneização. E o valor do passo, normalmente não, tem que ser o valor do diâmetro externo. Então, esse passo, é igual a esse diâmetro aqui, ó. Que é o D, né? Peraí. Então, se o passo é igual ao diâmetro externo, se eu contar quantos passos tem a rosca, eu vou saber qual é a relação LD dela. Não é isso? Né? Isso é igual de 1, 2, 3, 4. Quantos tem? Tem 20. Então, aquela rosca do exemplo anterior, a folha atrás, ela tem 20 para 1, ou seja, 20 vezes o diâmetro é igual ao comprimento. Se 20 vezes o diâmetro é igual ao comprimento, então eu tenho 20 passos. É isso mesmo, porque o valor do passo é o valor do diâmetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você pegar uma rosca convencional, você não sabe qual é o comprimento útil dela, você mede o diâmetro, você vai lá e soma a quantidade de passos direto. Você vai ter uma ideia muito boa do valor do comprimento útil dela, né? Lembrando que o comprimento útil é até o último filete, né? A ponta da rosca não conta, né? O de bloqueio não conta também não, porque essas coisas dependem do tipo de máquina, dependem do tipo de material, e há uma variável que deve ser considerada, bem considerável, então, que se relaciona com o tipo de fluxo que o material vai enfrentar a partir daí, tá bom? Aí, uma outra coisa bem importante nesse tipo de máquina é que o diâmetro externo... não dá para ver daí, né? Em outro lugar, então, peraí. O diâmetro externo é constante. Isso é uma rosca convencional. Então, o valor do passo é igual ao valor do diâmetro, o diâmetro é constante, o passo é constante, né? O que varia? O varia é a altura do filete. Aí dá a ideia da taxa de compressão, que é um outro movimento, tá bom? Mas vamos falar desse exemplo aqui, ó. Eu dei uma rosca convencional. Comprimento dela, 1.800 milímetros. O diâmetro, 60 milímetros. Né? Então, relação L dividido por D é igual a 1.800 dividido, vou escrever milímetros, só para a gente lembrar que é adimensional, por 60 milímetros. Milímetro corta, não tem dimensão mais. 0, 0 corta, 18 por 6 dá 3, igual a 30 dividido para 1. 30 para 1 é a relação LD. Ou seja, se é uma rosca convencional, como eu disse aqui em cima, ela tem 30 passos. Se um passo é igual ao diâmetro externo, tem 30 passos, então ele tem 30 diâmetros de comprimento. Então, L é igual a 30 passos. Uma outra coisa importante que dá para extrair daí é o comprimento de cada zona. Então, zona de alimentação e transporte, zona de compressão e classificação, zona de dosagem e homogeneização. Lembra lá? Isso aí. Cara, eu tenho certeza que isso aqui é uma coisa complicada, e se você tiver dúvida, volta no vídeo, tá bom? Não precisa cabeça não. Cada uma dessas zonas, numa rosca convencional, tem um determinado comprimento, um determinado valor, né? O comum é se dividir em 3 partes. Isso é o mais comum. Então, 10 diâmetros, 10 diâmetros, 10 diâmetros, ou 10 passos. Mas aí tem uma jogada, dependendo do tipo de material, você
né? Sem sair muito da convencionalidade, mais ou menos 2, né? Sempre no limite de que tenha 30, tá certo? Aí você tem um material que ele funde com mais facilidade, uma zona de alimentação menor. Você tem um material que funde com muita dificuldade, uma zona de alimentação maior, né? Então, materiais mais cristalinos, zona de alimentação maior, zona de compressão menor, zona de dosagem menor, né? Você fornece calor. Quando o material está naquela condição que ele é amolecível, pum, funde ele na zona de compressão com calor. E aí você tem a homogeneização no final. Dependendo do tipo de material, se tem aditivo ou não, se tem carga ou não, se é uma extrusão reativa, se é uma injeção, né, já com um agente de compatibilização, por exemplo, ou uma carga, que às vezes é misturada direto no fundo de alimentação, né? Você vai ter uma quantidade de calor necessária que precisa ser gerado para que ocorra a plastificação e a homogeneização da massa. Então, depende aí e tal. Então, você pode variar esses complementos aqui com mais ou menos homogeneização. Mesa total? Espero te ajudar, né? Então, eu sempre que posso trago conteúdos úteis, conteúdos com bom grau de profundidade para que você possa entender de que maneira que esses conteúdos influenciam no processamento de plástico e de que maneira que você pode usar essa informação para resolver problemas na transformação de plásticos, né? Ficou meio repetitivo, mas é isso mesmo, né? Resolver problemas na hora da transformação do plástico, transformar os grânulos em produto final. Algumas dicas eu sempre estarei aqui para dar, né? Então, sempre que você tiver uma dúvida, uma sugestão de tema, uma história para contar, para compartilhar, não perca a oportunidade, tá bom? Se não ficou claro, manda a sua dúvida para mim, marcelo.orozco@c3p2.com.br. Cara, manda no WhatsApp, me encontra no LinkedIn, no Face, no Insta, cara, no YouTube. Não perde a oportunidade. Se tiver dúvida ainda sobre relação LD, dá um salve, manda um salve para mim, mas, sobretudo, me siga nas redes sociais, compartilhe os meus conteúdos com seus amigos, seus parentes, os companheiros de trampo, né? Aquele cara que você sabe trabalhar com plástico e, de repente, não teve oportunidade de realizar um curso formal, eu vou ajudar ele a resolver problemas na transformação do plástico.